a precariedade da vida do homem ou a incerteza no dia de amanhã. Tiago 4,14 Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por pouco e depois se desvanece. A indecisão de um jovem ou de um adulto que despertam com as propostas de Deus para o homem e que, embora procurem o caminho, sentem que ainda não se sentem preparados para assumir um compromisso com seu Criador, revela, entre outras coisas, que o homem ainda não foi capaz de compreender no seu coração que o Deus Altíssimo os está convidando a que entreguem as suas vidas na mão do Criador, no estado em que se encontram, pois, se o fizerem com sinceridade de coração, Deus os irá transformar. Muitos continuam ao longo das suas vidas a procurar a verdade sem nunca chegarem ao ponto que o seu próprio coração anseia, isto é, nunca se sentem preparados para dar o passo necessário para o Salvador, o batismo do arrependimento. E por quê? Porque ainda não se arrependeram da sua vida passada, dos seus pecados, ao ponto de quererem abdicar de tudo o que ficou para trás. Veja-se na Bíblia os inúmeros exemplos de homens e mulheres que, tendo ouvido o anúncio da boa nova de salvação, se entregaram de imediato, com prontidão de espírito. Mas não somos todos iguais. A cada um está reservado um percurso de vida diferente do seu próximo. Por isso, cada um também terá que buscar a Deus com sua própria motivação e reconhecimento implícito que o homem sem Deus está espiritualmente morto. Podemos considerar os seguintes passos como imprescindíveis para a salvação do homem. Primeiro, ouvir a mensagem, abrir o seu coração e crer para a salvação de sua alma. Apocalipse 3:20 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Senhor Yeshua convida-nos a abrir a porta do nosso coração para ele poder entrar e aí fazer morada para a vida eterna, porque ele prometeu vida abundante aos que o buscam. Atos 16, versículos 30 e 31, também nos diz: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê em Yeshua e serás salvo tu e tua casa. Este episódio passou-se com o carcereiro de Filipos. 2. Uma vez que creu em Yeshua como Salvador, o homem de seguida tem que dar o passo seguinte, arrepender-se e receber o batismo das águas, o sinal da aliança que ele, nesse momento, decidiu voluntariamente fazer com o Eterno, a fim de que nasça de novo, capaz de encetar um novo caminho, o da santificação, sem o qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. No mesmo Atos 16, 32 e 33, e lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Onde está escrito que o carcereiro de Filipos, a sua família e os apóstolos de Cristo tivessem esperado que eles viessem adquirir primeiro o conhecimento para a salvação, para só depois serem batizados? Vemos, sem margem para dúvida, que todos eles agiram concordantemente para que aquelas almas se entregassem imediatamente a Cristo para a salvação de suas almas. Nos que se entregaram a Cristo pelo batismo estava o arrependimento dos corações para a salvação de suas almas. 3. E para que o Espírito Santo começasse a operar neles de imediato. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro é muito claro nas suas palavras. O Espírito Santo só pode começar a agir sobre o coração do homem para o transformar, a partir do momento em que esse homem se entrega a Deus pelo sangue de Yeshua. Até esse momento, o homem está entregue a si mesmo. Isso compreende-se perfeitamente pelas palavras de Pedro, uma vez que ao homem só serão perdoados os pecados quando o compromisso é selado entre o homem e Deus. 4. E o quarto passo para a santificação é, a partir do batismo, o homem seguir o caminho da santificação, separação do mundo e entrega à vontade de Deus pela obediência aos seus mandamentos, juízos, testemunhos e estatutos, a sua lei eterna, a Torá, sem a qual ninguém verá o Eterno, isto é, não entrará no reino dos céus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Eterno.
Vemos então que a salvação do homem assenta nesses 4 pilares. Em todos eles transparece a decisão que o homem tem que tomar em direção a Cristo, o único pelo qual podemos assegurar a vida eterna. Nestes 4 passos temos vários verbos de ação: ouvir, arrepender-se, crer e santificar-se. E tudo isso tem que partir do interior do homem, do seu coração e da sua mente, porque é daí que procedem as saídas da vida e da morte. A pedra de toque em todo este processo é o arrependimento do homem, e esse tem que partir do seu interior, do seu coração. Por isso, tanto os profetas como Yeshua e seus apóstolos apelaram sempre ao arrependimento do homem como condição para que esse homem se tornasse uma nova criatura, obediente aos preceitos de Deus e andando humildemente em todos os seus caminhos, aguardando com paciência a vinda do seu Salvador e Redentor Yeshua. Na realidade, o homem só poderá apresentar frutos da fé perante o seu Salvador se andar no caminho, em Yeshua, o Cristo. Fora dele não há salvação, como nos é ensinado em Atos 14:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Conforme diz na sua palavra, referindo-se ao Yeshua e cumprindo a profecia que estava em Isaías, Yeshua veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido, Lucas 19:10, isto é, a Israel de Deus, a qual é constituída por uma grande multidão de gentes de todos os povos, tribos e nações e línguas. Ele foi ungido e enviado a evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração, todos os que já chegaram à conclusão que não podem confiar nas coisas desta vida nem no homem. Ora, também nos diz a palavra, em Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Assim, o homem tem que verdadeiramente se arrepender e entregar o seu caminho, a sua vida, nas mãos do Criador, para que seja Ele a dar-lhe o verdadeiro conhecimento e sabedoria para a vida. Antes de mais, o homem tem que reconhecer que necessita de um Salvador, e esse Salvador é Yeshua, o Filho do Deus Altíssimo, que se entregou por cada um de nós. Quantos exemplos nos são dados de homens que conheciam as Escrituras, mas não as compreendiam? Inúmeros. Tal compreensão só lhes adveio a partir do momento em que o Espírito Santo do Eterno passou a residir nos seus corações. Isto passou-se inclusivamente com os apóstolos de Yeshua, Lucas 24:45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Se o Espírito Santo não habitar em nós, e isso só é possível quando estamos nele, isto é, após o batismo do arrependimento e da entrega do nosso coração, dá-me, filho meu, o teu coração, diz-nos o Eterno em Provérbios 23:26. Por muito que estudemos as Escrituras, não as poderemos compreender. Como, pois, deve o homem, ao contrário do que nos é ensinado, procurar chegar primeiro ao conhecimento da verdade se o Espírito não está nele? Nunca será bem-sucedido. Isto é andar segundo a carne e não segundo o Espírito. Como creremos nele se não fizermos o que ele nos diz para fazermos? Yeshua deixou-nos dito em João 15:14: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E o que é que um certo jovem perguntou a Yeshua: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Qual foi a resposta do mestre? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19:17. Que não é mais do que Deus já nos anunciou desde o princípio, Deuteronômio 8:6. Mas, agora que vimos de forma sucinta qual caminho que o homem deve seguir para alcançar a misericórdia e a graça do Eterno, através do seu Filho Yeshua, concentremos a nossa atenção na mensagem que o título deste breve estudo pretende transmitir: a precariedade da vida do homem e a brevidade dos seus dias. Se o homem não interiorizar no seu coração e na sua mente que o dia da sua salvação em Cristo é hoje, estará certamente a provocar a Deus e a correr desnecessariamente um risco de morte, pois o homem não tem a sua vida na sua mão. Hoje estamos aqui e amanhã podemos estar na sepultura. Yeshua deu-nos esta mensagem de forma muito clara, quando falou daquele homem que tinha tido abundantes colheitas e disse para si mesmo: E direi à minha alma: Alma,
Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lucas 12, versículos 19 e 20. Esta mensagem não só realça que o homem que não é rico para com Deus está numa situação de risco de vida, como nos revela ainda que o homem não pode ter segurança quanto ao dia de amanhã. A situação espiritual em que nos encontramos dita, em qualquer momento da nossa vida, o nosso futuro. Se estamos em Yeshua, temos a vida, pois já passamos da morte para a vida. Se não estamos em Yeshua, estamos espiritualmente mortos. Lembremos as palavras de Paulo em Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo só nos pede esclarecer, abrir-nos as Escrituras e o conhecimento se estivermos nele, se nos levantarmos de entre os que estão espiritualmente mortos. Aquele que se entregou ao Filho tem a vida eterna, e como diz Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Devemos ainda lembrar as palavras de Yeshua e a alegoria que ele estabelece como sendo a videira verdadeira, a qual as varas têm que estar ligadas e dar fruto. Nós, como varas, se não estivermos ligados a essa videira verdadeira, que é o Cristo, não podemos ter vida. Tal só é possível se estivermos a ele ligados e andarmos segundo a sua vontade. A este propósito, lembremos as palavras de Yeshua em João 15, versículos 4 a 10. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas, que está em mim e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Ele diz ao homem: sem mim nada podeis fazer. Mas o homem ainda não compreendeu. Se o homem não estiver em Cristo, como resistirá no dia da tribulação? Se não estiver fortalecido e apoiado nessa rocha, vai se afundar quando a tribulação lhe bater à porta. A precariedade dos dias do homem é um fato que qualquer um reconhece, mesmo aqueles que não conhecem a Deus. Falando do homem que é alheio à vontade de Deus, Jó diz-nos que o homem é de breve dias, e em 21:13 acrescenta: na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem à sepultura. No momento, diz Jó, cheio de palavras de sabedoria, pois a morte pode chegar a qualquer ser vivente em qualquer altura da sua vida, novos ou velhos, ricos ou pobres. Em todas as suas palavras, o servo de Deus, Jó, dá-nos alimento para meditarmos no sentido da nossa vida e da brevidade da mesma. Vejamos o que ele nos diz em Jó 7, versículos 6 e 7. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabam-se sem esperança. Lembra-te de que a minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Jó chega a lamentar o dia que foi gerado, mas na sua adversidade nunca culpou a Deus, antes o louvou. Jó 14, 1 e 2. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação, sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Ele tinha bem a medida da precariedade da sua vida, no entanto colocou sempre a sua confiança em Deus. Também o servo de Deus, Davi, usando uma linguagem poética, meditou acerca da brevidade dos dias do homem sobre a terra. Lembra-te de quão breves são os meus dias, eis outro dos seus pensamentos inspirados. Salmo 90, versículos 5 e 6. Tu os leva como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce, de madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. O apóstolo Pedro fala nos mesmos termos em 1 Pedro 1, 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Que fazer então, se não temos qualquer segurança nesta vida quanto ao dia de amanhã? A resposta encontramos na nossa ligação umbilical ao Cristo através do nosso batismo, da fé e da esperança. O Senhor da vida, a própria vida. O dia da nossa salvação é hoje, Hebreus 3,15. Liguemo-nos a Ele no estado em que estamos, enquanto é tempo. Entreguemo-nos a Ele pelo batismo do arrependimento e da salvação.
E depois, sigamos o caminho da santificação, no qual seremos selados para a vida eterna. Hebreus 4,16 diz-nos: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Retenhamos ainda as palavras de João em 1 João 2,17: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa confiança que devemos guardar no nosso coração. Lembremos ainda que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Possamos, pois, com voluntarismo, a entrega de coração, ligar-nos à videira verdadeira, que é Cristo, Yeshua, para sermos achados dignos de ser escolhidos para o seu reino eterno. Se queremos vir a estar nas bodas do Cordeiro, temos que o desposar hoje. Não deixemos, pois, que os cuidados dessa vida nos separem do amor de Deus que está em Yeshua, seu Filho. Não basta conhecer o caminho, é preciso percorrê-lo com Cristo até o fim. Só assim viveremos e viremos a ser participantes da natureza divina.